Eu tive o meu contato com a Palavra de Deus no ano de 1978, justamente através da Canção Nova. E eu comecei a fazer o estudo bíblico pelo método A Bíblia foi escrita para você. Não era ainda a Bíblia no meu dia a dia. O primeiro livro lançado do Padre Jonas, com relação ao estudo da Palavra. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo do fim dos tempos, do fim do mundo, fim do mundo, porque todo mundo dizia, os mais antigos, que o mundo ia acabar no ano 2000. Então eu fazia as contas já que no ano 2000 eu ia morrer, E eu tinha aquele medo de estar do fim. Eu tinha medo do fim do mundo. Ou dizer que o mundo ia acabar em fogo, Outros que já tinha acabado em água uma vez. E uma pessoa disse que, e a gente conversando sobre essa questão do fim do mundo, e falou assim, não será dessa forma. Jesus irá voltar de novo, Jesus ressuscitou e ele vai voltar de novo. Mas aonde que a gente sabe disso? Quem falou isso? Então a gente ficou assim curioso, Ele falou, não, a Bíblia, na Bíblia está escrito que ele vai voltar. E para nós, nesse tempo, quem lia a Bíblia era somente os padres, somente as pessoas estudiosas. A gente não tinha Bíblia em casa. Meu pai tinha um Novo Testamento só, mas não tinha muito costume de ler. E quando ele começou a falar dessa segunda vinda de Jesus, que não seria assim, aqueles que acreditassem para os fiéis a Jesus, eles seriam arrebatados em vida, não conheceriam a morte. Aquilo dentro de mim foi como que uma explosão aconteceu aqui dentro. E eu fiquei com muito desejo de saber aonde estava essa palavra, de conhecer uma Bíblia, E ele disse, lá na minha casa eu tenho uma Bíblia e eu vou trazer. Era um professor que morava na minha casa, que lecionava lá, e eu vou trazer a Bíblia e vou mostrar para vocês aonde diz isso. Só que ele passava uma semana, outra semana e não trazia. Eu falei assim, acho que ele não tem Bíblia nada ou ele estava mentindo, Até que um dia ele levou a Bíblia mesmo e apresentou para mim essa passagem, Que está em Mateus 24, é a vinda do Filho do Homem. E aquilo para mim, quando eu vi, eu vou ler essa passagem, rapidinho, aonde essa palavra eu ouvi, parece que eu não somente ouvi, mas parece que dentro de mim ia brotando como fosse uma fonte de água, só por ouvir a palavra, que diz assim, depois das aflições daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá a sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Aí até aqui ainda ficava com medo ainda, Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos com grandes trombetas. Ao seu toque se reunirão os eleitos dos 4 cantos da terra, de uma extremidade do céu à outra. Então, quando eu vi essa palavra assim dentro de mim, parece que abriu, como se estivesse no escuro e uma luz forte estivesse dentro de mim. O meu desejo a partir daquela palavra era sair contando para todo mundo. O meu desejo de ter uma Bíblia, assim, sabe, de ler, de aprofundar, mas eu sempre começava com esta passagem. Eu abria a Bíblia, embora que eu li uma outra passagem, mas eu sempre voltava nessa aqui, porque essa para mim foi aquela que parece que abriu todas as portas para que eu pudesse buscar a Deus através da palavra. E no ano de 1979 eu comecei já o estudo da palavra com a Bíblia Foi Escrita para Você, que era um livro, ele começava pelas cartas de São João. A gente tinha que ler a carta de São João inteira no dia, Era grande, eu não tinha costume de ler, mas achava difícil, me lembro agora se é 5 ou 7 dias, mas depois que eu não entendia nada, mas eu lia seguindo o método. E quando eu terminei de ler, eu voltei a ler de novo. Quando eu comecei a ler um capítulo só, era muito pouco, porque se lia toda a carta de São João no dia, e era 3 vezes. A gente lia em voz alta, a gente lia em voz baixa, sussurrando, e a gente apenas com o olhar. Era 3 vezes que a gente lia. Era demorado, mas vou dizer assim, aquilo foi a base que
me fez gostar da palavra de Deus. E há mais de 40 anos, graças a Deus, eu leio a Bíblia, estou aprendendo, começando a aprender ainda, mas eu digo assim, que o que tem me sustentado na palavra de Deus a cada dia é por causa do fim, dessa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente proclama. Lógico que eu tive experiência com muitas outras passagens, né? Eu tenho, assim, 7 passagens marcantes na minha vida. Então não foi só essa passagem ali e acabou, não. A cada tempo a gente vai tendo Deus vai nos dando a graça de experimentar um tempo novo com Ele na palavra, né? Eu tenho, assim, 7 palavras marcantes para mim que posso dizer, como que Deus falando comigo pessoalmente através da sua palavra. E é uma riqueza a gente ter a palavra de Deus e poder meditá-la todos os dias. É o nosso alimento diário, né? Quando eu era bem mais nova, né? Estava na casa dos meus pais ainda, eu via sempre meu pai lendo a Bíblia. E eu achava interessante, meu pai lia a Bíblia e ele trazia a interpretação da Bíblia e pregava na comunidade. E eu pensava, gente, eu acho tão difícil ler a palavra, entender. Eu lia, mas não entendia muito aquilo que Deus queria falar, tanto comigo como com as outras pessoas também. Aí eu comecei a ler a palavra de Deus e fui gostando e Deus foi falando comigo através da palavra. Teve um dia que meu irmão leu a palavra e ele estava com uma situação difícil com uma outra pessoa e na palavra de Deus dizia, né, diz assim, se você ama só aqueles que te amam, que proveito tem? Você precisa amar os seus inimigos, né? Mais ou menos assim que diz a palavra. Aí eu falei, nossa, então é isso. E meu irmão, aquilo tocou no coração dele e no meu também. Ele que estava lendo a palavra, mas aquilo, nossa, é isso. Não basta amar somente as pessoas que a gente ama, que gosta de nós, que nos ama. Mas eu preciso amar e fazer o bem para aqueles que não amam, que não me amam e que não me faz o bem. E depois a palavra que ficou forte no meu coração, naquele tempo e até hoje, foi Marcos 16, que é a palavra do meu chamado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? E quando eu vi aquilo, eu senti forte que Deus me chamava a evangelizar, levar a palavra a outras pessoas. E Deus foi falando comigo. Foi quando eu deixei a casa dos meus pais para dar a minha vida na Canção Nova. Isso já faz 28 anos. E a palavra de Deus é que me sustenta a cada dia. A palavra de Deus é o meu alimento. É Deus que me fala. Não é um livro qualquer, mas Deus me fala através da sua palavra. Então, hoje, todos os dias, eu procuro fazer o estudo da palavra logo cedo, logo de manhã, porque ali Deus tem uma direção para mim. Talvez seja uma palavra somente, um verbo, um versículo, mas Deus me fala através da sua palavra. Então eu quero dizer para você, não deixe de ler a palavra de Deus. Mesmo que você leia e não entenda nada, mas uma palavra vai ficar. Deus vai falar com você através de um verbo, de uma ordem. Deus vai falar com você. Não deixe. É o Senhor, é a carta de amor de Deus para nós. Então que você possa também experimentar esse amor de Deus através da sua palavra. E também no ano de 79, logo que eu comecei a fazer o estudo da palavra, eu participava do catecumenato, né? Aquela segunda turma do catecumenato que a Canção Nova teve. E então, para mim, teve um mês lá que dizia, a gente tinha uma tarefa de casa para a gente poder fazer durante o mês, né? E naquele mês não foi dada essa tarefa assim por escrito, uma folha. Então o Padre Jonas disse para nós assim, você vai fazer um momento de oração, falar com Deus e Deus vai te dar uma palavra. Naquela palavra você vai viver ela o mês todo. Todos os dias você vai ler essa passagem, você vai rezar com ela e vai ver o que Deus quer
falar para você através dessa palavra. E eu pensei assim, não, Deus não vai falar comigo, né? Eu era iniciante ainda. Ele vai falar, como que Deus vai falar comigo? Mas eu fiz a minha oração e abri a passagem, caiu essa passagem. Não entendi nada. Aí, mas todos os dias, durante o mês, era para ler a mesma passagem, eu fui lendo. No final, ainda pensei assim, o que Deus quer dizer para mim com esta palavra, porque eu não estou entendendo nada. Será que eu vou ter que ser padre? Que a palavra diz, né? Esses milagres acompanharão todos aqueles. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E vai falando dos milagres que acompanharão aqueles que acreditavam, né? Que seria expulsar demônio, curar os enfermos, impor as mãos aos enfermos, se beber água veneno mortal não lhes fará de mal. Falei assim, quem sou eu para tudo isso, né? E fiquei imaginando, será que Deus quer que eu seja padre? Eu não quero ser padre. Na época eu ficava pensando. Então aquilo mexeu muito comigo. E essa palavra nunca deixou na minha vida, posso dizer. Aí começamos sim, lá onde eu morava, na comunidade onde eu morava, com um grupo de jovens, fomos trabalhando no grupo de oração. E fiz um caminho para a Canção Nova, né? Tentei também, procurei o seminário para fazer um discernimento vocacional. E posso dizer hoje, essa palavra faz parte da minha vida. Se hoje estou na Canção Nova há 31 anos, essa palavra me impulsiona ainda. Eu tomo essa palavra hoje como aquele primeiro dia que eu li. Então Deus nos fala a todo tempo. E eu não sabia, né, que a Terezinha tem essa mesma palavra. E ela também não sabia da minha. Nós viemos, nos encontramos aqui e hoje estamos nós dois juntos levando a palavra, né? Então eu acho que é a mão de Deus, né? Deus nos uniu antes de nos unir em matrimônio, Deus nos uniu pela palavra também e pela missão. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então é muito bonito. Quem crê e for batizado será salvo. Então que nós possamos crer realmente no Senhor e já somos batizados. Acredito que você também que está aí nos vendo já é batizado, mas se não for, procure o batismo. Mas crê no Senhor Jesus e será salvo. E tem Atos dos Apóstolos que diz, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, tua família. Então é preciso crer que o Senhor está conosco. E o Senhor nos fala através da sua palavra. E eu pensava, para realizar a missão, quem crer e for batizado, eu vou ter que ser padre, não vou batizar as pessoas, né? Então hoje eu posso dizer assim, nós somos batizados pela palavra de Deus também. Não sei se esse é um termo correto, mas assim, batizado, como dizer, a palavra diz, é mergulhado, ou nós mergulhados na palavra de Deus. Então, acho que esse ser batizado, o que me questionava era isso. Então, vou ter que ser padre para poder batizar alguém? Não, não é isso, né? Mas nós somos batizados na palavra de Deus. O que? Aquele que dá aquele gosto, aquele sabor, aquele desejo de todos os dias nos alimentarmos da palavra de Deus.